Chamou o senhor de Pastor Mato Mona. Hoje eu venho a ti com toda a minha fé. Mestre, por favor, tenha última palavra. Eu sei que tu resolves, eu sei que tu és Deus. Entrego a ti o meu caminho e confio em ti, oh meu Deus de amor. Então faz chover o teu milagre em mim. Então faz cair tua chuva, Senhor. Então faz brilhar a tua luz em mim. Haja o que houver, eu dependo de ti. Oh, disseste na tua palavra que os que confiam em ti jamais serão confundidos. Eu confio em ti. Então faz chover. Não é um dia qualquer, é um dia muito especial porque nós estamos aqui com o homem de Deus, o apóstolo Guto, que vem do Brasil para participar numa grande conferência. Aliás, essa conferência já está sendo uma conferência obrigatória. Essa é a terceira conferência organizada pela Igreja Verbo da Vida, liderada pelo pastor Júdice Calado. Nós estivemos no ano passado, fomos tremendamente abençoados e estamos com expectativas de participar na conferência deste ano. Portanto, conforme anunciamos, para aqueles que nos têm acompanhado, estamos aqui com o pastor Guto e a sua comitiva que vieram do Brasil para abençoar o nosso país, Angola. Apóstolo Guto, a paz do Senhor, paz e graça. Paz e graça, Pastor Mato Mona. Seja bem-vindo à nossa terra. Amém. Eu fico feliz de poder estar aqui, né? Também saudar a toda a audiência aí do Senhor. Sei que o Senhor tem feito um trabalho maravilhoso aqui na terra. Nós amamos Angola e temos um desejo de abençoar essa nação com a palavra revelada. Muito bem, essa palavra revelada. Nós, apóstolo Guto, é que nos sentimos muito abençoados. Sabemos que o Senhor tem uma responsabilidade enorme. É diretor da Escola Rema. Eu fiz a Escola Rema. Posso lhe dizer que a minha vida deixou de ser a mesma desde o momento que eu fiz a Escola Rema. Então, essa responsabilidade toda que o Senhor tem, dirigindo, diretor da Escola Rema Brasil, o pastor presidente do ministério, portanto, que está a dirigir. Como é que consegue conjugar essa responsabilidade toda de pai, de esposo, de pastor, de diretor da Escola Rema? Como é que consegue conciliar essas responsabilidades todas? E tira tempo para vir aqui à África para nos abençoar. Pastor Mato Mona, é interessante porque a graça de Deus nos faz fazer coisas que sem ela nós não poderíamos fazer. Eu conheci o Evangelho em 1989. Eu me converti, né, na verdade, ao Evangelho. Eu tinha outros pensamentos, né, mas Deus tinha um pensamento diferente do meu. Então, em 91, eu conheci o apóstolo Bud, que era um americano que foi enviado para o Brasil para trazer essa palavra revelada do Rema, né? Então, eu o conheci na nossa cidade, em Campina Grande, e fiz a escola no tempo Verbo da Vida lá, pelos 2 anos, mesma coisa que o senhor fez, né, os 2 anos de estudo, e logo tive uma ligação... Isso nos Estados Unidos? Não, lá no Brasil. Ele foi formado em Tulsa, Oklahoma, né, que é a base do Rema mundial, e logo em seguida, em 83, ele fez em 82, 83, quando terminou, ele foi ao Brasil, chegando numa cidade chamada Campo Mourão, no Paraná. Logo depois ele foi a Guarulhos, a cidade onde nós temos o aeroporto lá de São Paulo, né? E abriu a primeira igreja
e Deus o dirigiu para o nordeste do nosso país, e foi lá onde eu o encontrei, a cidade de Campina Grande, Paraíba, onde hoje é a sede do nosso ministério. Então, nordeste do Brasil. É bem longe daqui. Bem longe daqui. E a gente tem feito esse trabalho desde aquele tempo, né? Conseguimos formar várias turmas lá no Nordeste, depois nos espalhamos pelo Brasil e agora estamos no mundo inteiro levando essa palavra, né? São mais de 20 países que nós temos mais de 20 países. Hoje contamos com 554 igrejas no nosso ministério e são mais de 150 escolas espalhadas pelo mundo. Muito bem, muito bem. Eu gostaria, vamos fazer aqui uma pausa rápida. A nossa área técnica queria que revisse o som, porque alguém reclamou. Parece que temos algum problema de som. Eu não sei se os que nos acompanham do outro lado podem confirmar se realmente, mas alguém disse que tem alguma dificuldade com o som. Parece que o som está muito baixo. Nós estamos aqui, para aqueles que nos acompanham, partilhem este programa. Desta noite temos um programa especial com o pastor Guto Emery, que vem do Brasil, para participar da conferência, diria conferência internacional, cá, portanto, está sendo dirigida, a igreja está sendo dirigida pelo pastor Jutsi Calado. Então, podemos confirmar, de facto o som está bem. Para aqueles que nos acompanham, por favor, confirmem que o som está bem. Olha, alguém disse que o volume do meu microfone está baixo. Ok, muito bem. Nós, logo na introdução, tanto na pergunta que eu fiz ao apóstolo Guto, eu queria saber como é que ele conjugava essas responsabilidades todas que ele tem de chefe de família, de diretor do Rema, de pastor-presidente, de missionário. É uma grande responsabilidade mesmo que tem. Mas eu gostaria que entendêssemos, procurássemos conhecer um bocadinho do pastor Guto, apóstolo Guto, como pronto, ele próprio já falou um bocadinho da sua conversão, mas gostaria que falasse um bocadinho sobre a sua trajetória até chegar à responsabilidade que tem hoje como apóstolo. Como é que recebeu o chamado missionário, o chamado pastoral? Pronto. Tudo começou depois que eu me converti e fiz essa escola. Quando nós temos conhecimento revelado da palavra, né, a Bíblia ela traz também o conhecimento a respeito do chamado que Deus tem para nossas vidas. E me associando com esse grande homem de Deus, o apóstolo Bud, eu comecei a perceber o desejo no meu coração de servir a ele no ministério. Então, acompanhei ele, ao apóstolo Bud, durante 25 anos da minha vida. 25 anos? 25 anos, pastor. Fui pastor da igreja em Campina Grande, a nossa igreja base. Morei um tempo... Campina Grande é também no Nordeste? É no Nordeste, no interior de um estado chamado Paraíba. Existe também Campinas em São Paulo? Campinas é em São Paulo, né? Isso é Campina Grande. Campina Grande, lá no interior do Nordeste. E foi lá onde Deus estabeleceu a base do nosso ministério e lá nós temos desenvolvido. Agora, essa pergunta do senhor é muito boa, porque muitas pessoas, talvez, elas pensem que o chamado, ele não precisa ser desenvolvido. Algumas vezes a gente escuta, né, de pessoas dizer assim, a Deus capacita o chamado, você não precisa fazer nada. Na verdade, você precisa se sacrificar, como o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Eu costumo dizer, pastor, que
A gente só consegue receber da parte de Deus a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se fizermos o que o apóstolo falou antes, nos sacrificarmos para estar num ambiente onde a palavra de Deus é ministrada, para que a gente possa mudar os nossos pensamentos. Eu gostaria, como pastor, de orar pelas pessoas e dizer assim: todo pensamento errado saia da mente dele. Mas eu não tenho esse poder. Um pensamento errado sai quando um pensamento certo entra, né? Então a gente tem esse entendimento e por isso que nos desgastamos mesmo a ensinar a palavra, a instruir as pessoas. Essa trajetória começa aí, pela renovação da mente, né, experimentando a boa vontade, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Experimentando isso, a gente foi caminhando para dentro daquilo que a gente entende que era o chamado divino para as nossas vidas, servindo sempre a um grande homem de Deus. Eu fico pensando que para todo cristão que reconhece o chamado, ele logo deve ter entendimento de que ele precisa servir a alguém. Precisa servir a alguém. Exatamente. Quando o apóstolo Paulo ele teve aquela visão de Jesus, Jesus fez deu uma orientação a ele. Quando ele perguntou: Senhor, o que queres que eu te faça? Sim. O Senhor disse para ele: entra na cidade e ali te dirão o que deves fazer. Então, por certo, a visão de Deus para a nossa vida também passa através de homens capacitados, habilitados, né, para nos ensinar a palavra e nos fazer crescer espiritualmente a ponto de descobrirmos o chamado. Foi assim a minha trajetória. Servi aquele grande homem de Deus por 25 anos. Quando ele estava para partir para o Senhor, ele passou o ministério ainda em vida, né? Passou o comando do ministério em 2013, ele passou, né, a responsabilidade do ministério para mim, e ele foi ativar ou fazer uma outra área que era o Ministério de Cura. Ministério de Cura. Ele entrou no Ministério de Cura e a responsabilidade do apostolado dele, da presidência, ele passou para mim e eu dei continuidade a partir dali, né? Isso desde que ano? Em 2013. 2013. Aí de lá para cá eu recebi essa responsabilidade, mas sempre há uma graça para a gente servir ao Senhor, né? Nós não fazemos nada na nossa força e por isso que a gente tem visto, né, a graça de Deus operar e o avanço do nosso ministério. Muito bem, muito interessante. Você que nos acompanha, estamos a ser ricamente abençoados com a intervenção do apóstolo Guto, falando sobre a sua trajetória ministerial e a forma como ele assumiu as responsabilidades que ele continua a acarretar até aos dias de hoje. Nós, numa conversa informal offline, enquanto nós conversávamos com o apóstolo Guto, nós nos apercebemos que o apóstolo Guto, pela primeira vez que veio em Angola, foi em 2007. 2007, já passam quase 20 anos, 18 anos. 18 anos, pastor. 18 anos, desde que veio pela primeira vez em Angola. E desde lá para cá tem vindo constantemente para Angola. Isso. E falamos assim, eu começaria primeiro por procurar entender o que o levou a apaixonar-se por Angola. Sabemos já tem esse coração missionário, mas dirigir esse coração, partilhar esse coração missionário para os irmãos do outro lado do Atlântico, atravessar o Atlântico, o que o motivou para vir aqui em Angola e ter essa paixão que tem em todos os anos vir partilhar com a mesma paixão? Eu tive a oportunidade de estar consigo no ano passado na conferência. Sim. E eu fiquei com a expectativa deste ano vir receber muito mais, porque era um fervor tremendo. Queria que falasse um bocadinho da sua experiência e da decisão e do desejo permanente de vir para Angola. Pronto. É interessante, a primeira vez que nós viemos, em 2007, né, nós não conhecíamos muito sobre Angola. Claro, era a primeira vez que estávamos vindo aqui, conhecíamos de TVs, de jornal, né? Mas colocar os pés aqui avivou o nosso coração. O povo angolano, africano, de uma forma geral, ele é ávido pela palavra. Nós encontramos um povo sedento. Eu sempre falo para as pessoas que aqui se cria um ambiente onde milagres acontecem, pela expectativa que o povo tem de receber essa palavra. Nosso apóstolo, Bud, que já está com o Senhor, ele dizia que se uma pessoa não pode pregar em Angola, ele não pode pregar em canto nenhum.
pela facilidade que tem aqui dos irmãos receberem. Receptividade do povo, né? E assim a gente ficava maravilhado. Então logo houve uma conexão de coração. Eu me chamava naquele tempo, né? Eu aprendi algumas coisas, eu digo, rapaz, eu sou mangolê. Assim, de tanto assim, interesse que eu tive. Nessa trajetória, desde 2007, né, que eu vim a primeira vez, são mais de 20 vezes que eu já vim aqui em Angola. Mais de 20 vezes. Mais de 20 vezes. Teve ano que eu vim por 3 vezes. Eu estou aqui. Só que ao contar 18 anos, se veio mais de 20 vezes, significa 9 anos que veio mais do que uma vez. Mesmo com as responsabilidades lá, pastor, eu me lembro que eu deixava a minha família lá, como o senhor começou a falar da família, eu deixava a minha família, minhas filhas eram pequenas e cheguei a passar 53 dias direto, né, aqui na nação. Já passou 53 dias aqui. Uau. Ensinei 2 matérias no Rema, né? Ensinava aqui constantemente, escola de ministros, né? Então, assim, eu tinha uma verdadeira paixão pelo povo, né? Aqui a gente sabe que é uma terra de riquezas naturais e que muitos homens exploradores vêm aqui para tirar a riqueza natural. Nós não viemos tirar, nós viemos fazer brilhar o fruto da terra, o angolano, né, trazer de alguma forma o conhecimento revelado da palavra que pudesse despertar nele aquele entendimento que nós somos muito importantes para Deus. Nós consideramos, né, as pessoas falam, Deus é muito importante para nós. É sim, Deus é importante, mas a gente também vê na sua própria palavra que nós somos muito importantes para Deus no serviço que Ele encomenda a nós para fazermos, né? A Bíblia diz que de Deus nós somos cooperadores, né? Então, se Deus precisa de alguém, esse alguém somos nós para poder levar esse evangelho até os 4 cantos desse mundo. E a gente tem visto a garra, a sede do povo angolano e sabemos mesmo que esse povo está mesmo ávido, né, para receber a palavra, para levar para outros lugares também essa palavra que tem mudado as nossas vidas. Muito bem, muito interessante. O apóstolo Guto falava sobre a cooperação. Sim. Aliás, o nosso tema fala sobre a cooperação missionária. Porque eu nunca estive no Brasil, nunca estive no Brasil. Já recebi o convite para ir para o Brasil no ano 2020, mas depois tivemos o problema de Covid. Não consegui ir para o Brasil. Entendi. Mas sei que existem missionários angolanos no Brasil. Sim. Então, quando se fala de cooperação é troca de experiência, não é? Troca de conhecimento. Eu entendo que Angola tem bebido muito do Brasil. Sim. Muita gente, principalmente jovens servos, ministros, antes propriamente do Brasil ter a estratégia de implantar escolas bíblicas cá. Muitos deles foram levados para o Brasil para estudarem nas escolas missionárias e teológicas do Brasil. Eu queria saber do apóstolo Guto, desta cooperação, o que o Brasil tem aprendido. Eu creio que não somos só nós que aprendemos do Brasil. Creio que o Brasil também tem aprendido de Angola. O que quando o apóstolo Guto vem para Angola, o motiva de vir muito mais ainda? E o que tem, desde que começou a vir, desde o ano 2007 até agora, o que carrega consigo no coração como uma grande experiência que teve cá em Angola? Pastor, como eu falei para o senhor, quando a gente vem aqui, a gente vê esse fervor de espírito. A Bíblia fala que a alma farta pisa o favo de mel, mas para a faminta todo amargo é doce. Me parece que aqui as pessoas elas valorizam a palavra de Deus. Ela não considera a palavra de Deus como se fosse uma coisa antiga, né? Como se fosse um jornal velho. Um pouco como na Europa. Exatamente. Aqui vocês absorvem a palavra com tanta intensidade que nos motiva, né, que faz com que a gente tenha desejo de estar presente aqui. Agora, essa parceria é uma coisa bem importante, né? Tem uma citação de alguém que falou o seguinte: igrejas que não têm plano para formar líderes planejam por omissão perder a colheita.
né? Nós temos planos, né? Promissão, perder a colheita. Exatamente. Nós temos planos como igreja de levantar líderes. É por isso que nós temos um rema na nossa igreja. A gente precisa levantar os líderes numa nação que entrem nas várias camadas da sociedade e seja uma influência lá. Então, por isso nós estamos aqui, né? Porque sabemos que Angola precisa também de homens com a palavra da fé, cheio do espírito e de sabedoria, que possam entrar nessas camadas sociais e eles possam fazer uma grande diferença. Uma coisa que a gente entende é que cada um carrega consigo uma missão, né? E muitas vezes a gente vai ter que fazer como o apóstolo Paulo: por essa causa eu me ponho de joelhos. Existem causas que Deus traz para nós que faz com que a gente se ponha de joelhos diante dele para receber a iluminação necessária para poder avançar. Então, essa vinda a Angola, a gente se despertou para missões, né? Hoje a gente tem... E tem estado, durante esse tempo, teve a experiência, foi exposto a outras regiões de Angola? Outras regiões de Angola. Okay. Também, a partir daqui, nós fizemos conexões para abrir igrejas em Portugal. Né? Então, aqui termina sendo um case para nós de sucesso, né, missionário. Nós tivemos muitos ministros formados da nossa escola. Inclusive, a parceria entre Brasil e Angola é tão grande que nós já levantamos professores angolanos que ensinam nas nossas escolas. Há exemplo do pastor Júdice, pastor Luiz Bento, a irmã Margarida Fansoni. Tem angolanos lá morando como missionários daqui, lá no Brasil, nas nossas igrejas, né? Servindo lá nas nossas igrejas. Já foram pastores de algumas das nossas igrejas lá, ensinam no Rema lá também. Então, essa parceria, essa troca, né, de experiência é muito válida no Evangelho. Deus quer essa multiplicação, mas também quer essa pluralidade, né, dentro dos nossos ministérios, que faça com que as pessoas possam crescer espiritualmente e ministerialmente. Então, aprendemos muito, vimos muito o que nós podemos fazer aqui. Isso aqui foi nossa base de experiência missionária, né? Foi um dos primeiros países que nós, na verdade, acredito que o primeiro país que nós abrimos uma escola bíblica fora do Brasil foi Angola, né? Depois de Angola abrimos Japão, depois abrimos Portugal, depois abrimos Chile, Argentina e assim por diante. Eu sei que no Reino Unido também tem, né? Exatamente. Eu tenho uma amiga, a Dina Mendes, ela está no Reino Unido e ela tem a frequentar a escola de ministros. A escola, lá é a escola online, né? Escola que online, nós temos para a Europa, é a escola bíblica, Verbo da Vida online. Temos feito esse trabalho, pastor, mas assim, eu considero de que aqui foi a nossa base de treinamento, né? Sim. Para poder aprender, para poder descobrir coisas no Senhor, para a gente poder avançar em tudo aquilo que nós estamos fazendo pelo mundo. Ok, muito bem. Há uma coisa, falando dessa cooperação entre o Brasil e Angola, sabemos que nessa cooperação o apóstolo Guto falou da formação. Sim. Que tem sido até aqui um grande investimento. Falou também da implantação de igrejas, falou da evangelização urbana e social, porque estive muito atento a falar de que o evangelho precisa de penetrar em diferentes camadas da sociedade, principalmente em sociedades onde temos pessoas de classe alta, onde vê pouca relevância no evangelho. Pouca relevância mesmo no evangelho. Eu queria que falasse um pouco da experiência do Brasil e da experiência de Angola. Sabemos que no Brasil nós temos pessoas no parlamento a identificar-se como cristãos. Sim. Pessoas que candidatam-se como membros de um partido cristão. Há essa experiência do Brasil, não é? Experiência essa que nós não temos. Queria um pouco que, se nós olharmos para diferentes facetas da cooperação entre o Brasil e Angola, em termos de evangelização, em termos de ensino, formação de obreiros, em termos de evangelização urbana, implantação de igreja. Eu sei que a pergunta pode parecer um bocadinho difícil, mas eu tento fazer mesmo essa pergunta. Qual seria, se tivesse que olhar para uma lista de ações dessa cooperação, o senhor poderia meter no topo dessa cooperação que Angola e o Brasil precisa de fazer no âmbito do Evangelho? Olha, pastor, eu posso lhe dizer uma coisa.
nós pastores temos que olhar para a igreja não como um ajuntamento, né? Somente, e entenda, me perdoe o somente para ter um culto. Nós precisamos olhar para a igreja desde o departamento infantil, né, com as crianças, até os adultos. Nós precisamos trazer para essas faixas etárias, né, o conhecimento da palavra, para que nossas crianças, nossos jovens, eles possam se tornar fortes. E uma coisa bem importante mesmo nisso tudo é que a gente precisa jogar uma missão para o nosso povo, né? Nós temos lá no Brasil um evento que chamamos JPN, Jovens para as Nações. Jovem para as Nações. O que nós tratamos sobre esse evento, né? Nós queremos que os jovens entendam que ele tem uma missão. Tudo que ele for fazer na vida, se ele vai ser um médico, é por causa da missão. Se ele vai ser um engenheiro, um advogado, se ele vai ser um doutor, é por causa da missão. Aquilo ali é para um fim proveitoso para o Evangelho. Então nós temos que levar as pessoas da igreja a entender que nós somos missionários, nós temos uma missão a cumprir aqui na terra. Nosso tempo aqui na terra, ele é passageiro demais. Sim. Eu sempre falo para as pessoas, se uma pessoa vive só 70 anos, mas ela dorme 12 horas por dia, ela tem 35 anos só para fazer alguma coisa produtiva, né? Exatamente. E dentro desses 35 anos você tem que dividir muita coisa, né? Para a família, no seu emprego, para fazer alguma coisa produtiva para o Evangelho. Então a gente precisa ter assim, um pensamento mesmo intencional, o que nós queremos fazer, onde nós queremos levar a nossa igreja. Então, o que a gente entende para a igreja de Angola, a juventude de Angola é afogueada. São esses aí que nós precisamos trabalhar para que eles possam ser os nossos profissionais de destaque no futuro. Nós precisamos trabalhar a mente dele de uma forma que eles possam atingir a maturidade, mas sabendo quem são, sabendo o que tem e sabendo o que pode. Essa revelação, ela só vem pela palavra de Deus. Algumas pessoas dizem assim, mas até mesmo lá no Brasil, mas se meu filho for fazer um centro de treinamento bíblico, ele não vai conseguir assim, passar num vestibular para uma faculdade. Pelo contrário, quando as pessoas estudam no secular e estudam a escola bíblica, eles ficam com muito mais força. Sim. Para desenvolver a sua mentalidade, desenvolver a sua capacidade para entrar numa faculdade. E é isso que a gente quer, porque, de certa forma, a faculdade ela termina comprometendo alguns cristãos que entram lá e não são preparados. Mas eu digo, pastor, quando um crente é bem preparado e essa pessoa ela vai para uma faculdade, ele tem uma potência de fazer com que algo aconteça ali dentro. E depois que ele sai um profissional, ele sabe a razão e o motivo pelo qual Deus o conduziu a ter uma formação, porque era por uma finalidade, por uma missão que ele tem. Muito bem. Eu estava muito atento quando falava da força que a palavra nos traz. Isso. Eu tenho uma experiência semelhante a isso. Na altura que eu decido começar a fazer o Rema, eu fazia isso no período noturno. Nós fazíamos isso, acho que não mudou muito, 3 vezes por semana de noite. 3 vezes por semana de noite. Então, a nossa realidade cá é uma realidade em que nós saímos às 5 e tal da manhã, muito cedo, vamos para o trabalho e terminamos o trabalho lá para 17 e tal, o corpo está cansado. Eu, quando decido fazer a formação do Rema, eu não sabia onde é que eu iria encontrar as forças para fazer essa formação. Mas todos os dias que eu ouvia a palavra, eu ficava com uma energia tremenda que no dia seguinte vinha novamente. E depois de 2 anos eu terminei a formação. Isso é muito extraordinário. Como é que a palavra ela consegue anular o cansaço físico e trazer uma nova energia para nós continuarmos na missão para a qual nós fomos chamados. Há uma missão para a qual nós fomos chamados e nós vamos prestar contas por essa missão. Muito boa sua experiência, pastor. Muito interessante. Eu lembro que em Campina Grande nós tínhamos a escola de ministros lá, e tinha um grupo de pessoas que saíam de uma cidade chamada Arco Verde, no interior de Pernambuco, que é um outro estado, uma outra província do nosso país. Quantos quilômetros, mais ou menos? 280 quilômetros. 280 quilômetros. Eles viajavam na segunda, quarta e sexta,
Eles viajavam 3 dias na semana, 250 quilômetros, 280 quilômetros e voltavam. E de volta? E de volta. Uau! Toda noite eles assistiam a aula. Quando era um ano só da escola... Mas isso era porque não se podia levar o rema lá no... É porque a escola de ministros nós só temos em Campina Grande. Ok. Certo? Então, esses alunos, eles saíam da cidade dele, assistiam a aula, depois voltavam na madrugada para a sua terra, porque eles tinham trabalho lá. No final do ano, eu fiz uma conta lá com o nosso diretor, uma das pessoas da diretoria. Eu perguntei para ele é muito boa, cabeça muito boa em matemática. Perguntei para ele quantos quilômetros eles viajaram durante o ano. E ele me respondeu, Guto, eles viajaram de quilometragem quase 2 voltas ao mundo. Uau! Ele disse, uma volta ao mundo é cerca de 40 mil quilômetros pela linha do Equador. Ok. Linha reta. Linha reta. Ele disse, eles viajaram quase 2 voltas ao mundo para receber essa palavra. Eu fico dizendo, pastor, se isso não é avivamento, eu não sei o que é. O que faz uma pessoa largar as suas coisas, as coisas lícitas da vida... E percorrer mais de 200 quilômetros, 3 vezes por semana. Na verdade, mais de 500 quilômetros, né, por dia, para receber a palavra de Deus. Se ele não tivesse recebendo algo valoroso para a vida dele, ele não se sacrificaria tanto, né? Então a gente chama isso de avivamento. Algumas pessoas ficam pensando, eu queria ser avivada. Esses homens mostram que é avivamento. É uma busca incessante por Deus, que não te para em obstáculo nenhum, né? É esse tipo de vida que a gente extrai da palavra. Essa vida Zoé, essa própria vida de Deus, que nos alimenta de uma forma que outra coisa no mundo não daria esse fulgor, essa força interior para a gente avançar. E só quem experimenta é que pode dizer se é bom ou não, né? A Bíblia diz, provai e vede que eu sou bom, né? Que Deus é bom. Não tem como você provar, saber se uma coisa é boa se você não provar. E a gente fala, olha, prova da palavra e ela vai te conduzir, né? Num nível de expectativa de vida bem maior do que o que você tem. D.L. Moody, ele diz o seguinte, se não pudermos mostrar ao mundo o que o Evangelho fez em nós, não podemos querer que o mundo seja transformado pelo Evangelho. Ok. Não é? Isso fala mais uma vez da missão. Exatamente. É isso que o Evangelho faz, uma transformação. E essa transformação, consequentemente, traz uma vida de qualidade para cada um de nós. Eu não estaria, pastor, viajando o mundo inteiro, deixando minha família, se eu não visse o valor desse Evangelho, né? Estar aqui em Angola é deixar minha família em casa, deixar as igrejas lá. Não veio com a esposa dessa vez? Não, dessa vez ela não pôde vir. Tenho já 3 netinhos, né? Já tenho lá. Ela esteve no ano passado. Teve o ano passado conosco aqui, foi uma grande bênção. Quando ela tem condição de vir comigo, é sempre uma bênção grande, né? Mas eventualmente não dá para ela vir e eu tenho que vir sozinho. Mas eu não deixaria, não trocaria estar com ela, com meus netos, meus filhos lá, por nada. Né? A gente não vem aqui atrás de dinheiro. Não é isso que move nosso coração. Né? A gente não faz um evento por dinheiro, não faz uma escola por dinheiro. A gente vem aqui pelo amor mesmo, de querer transformar a vida das pessoas, e eu acredito que isso vale mais do que o mundo inteiro. O apóstolo Guto eu gostaria de partilhar uma experiência particular de alguém que foi grandemente impactado pela palavra durante esses anos todos que tem vindo para Angola. Alguém que foi... E hoje, esta pessoa seja alguém de motivo de orgulho pela transformação. Quer dizer, quando o apóstolo Guto vê, diz, valeu a pena percorrer esse período todo, esse tempo todo para Angola. Uma experiência pessoal. Pastor, eu posso citar muitos nomes. Inúmeros. Muitos nomes. Mas eu quero citar 3 somente, né? Ok. Pastor Júdice Calado. Pastor Júdice Calado. Pastor Luiz Bento. Pastor Luiz Bento. É um homem avivado da palavra. Aquele homem é Marcos 11, 23. Eu não sei onde é que ele encontra. Aí. Sim. É fogo puro, né? Luiz Bento, a irmã Margarida Fansone, que hoje mora lá em Portugal,
né? Espero que ela esteja assistindo, se não Portugal. assiste Ok. agora, vai assistir depois. Uhum. Grande abraço, irmã Margarida, a senhora é muito preciosa. Mas tem inúmeras pessoas, inúmeros testemunhos. Nós vimos assim coisas maravilhosas, pastor, acontecendo aqui, né? Tivemos um irmão que é cadeirante, né? Que fez o rema. E eu me lembro que ele, quando chovia em Angola, o local onde ele estava ficava muito cheio de água, né? Inundado. E mesmo assim, ele com a cadeira de rodas, ele não deixava de ir para a igreja. Ok. Mesmo na chuva, ele passava naquelas poças de água que tinha lá na casa dele, e ele ia com coragem mesmo para a escola, e ele não queria perder nada. Nossa. Chegava todo sujo, depois se ajeitava lá na escola, mas não perdeu uma aula. Uau! Esse homem foi para o Brasil, né? Fez a escola de ministros lá em Campina Grande, sabe? E depois ele foi para o Rio de Janeiro, conheceu a sua esposa, casou e agora tem filhos lá. O Vive no irmão Brasil. mora lá, atua numa das nossas igrejas lá no Rio de Janeiro. O nome dele é irmão André. Irmão né? André. Uma bênção. Tivemos outro irmão que ele era cego, pastor. Os táxis, né? E nessa vez, uma pessoa sempre acompanhava ele para ir para esse lugar. Só que Sim. nesse dia ele não chegou. E ele foi tateando para lá e ele tinha que passar a avenida, naquela avenida da Samba ali. Da Samba, sim. Ele disse que não conseguiu ninguém para atravessar ele para o outro lado. Ele saiu atravessando e botou a mão assim, colocou a mão assim para os carros pararem. E quando ele percebeu aquele freio, aquela cantada nos pneus, o carro bate nele, ele cai lá no chão e o motorista sai, vai lá cuidar dele para ver como é que ele estava. A primeira coisa que o motorista ouviu dele, ele disse: me leve para o rema. Ele todo cheio de sangue. Todo cheio de sangue, ele disse: eu vou te levar para o hospital, não sei o que. Ele disse: me leve para o rema. Eu não quero perder a aula do rema. Pastor, quando a gente vê esse testemunho, sabe, são inúmeros testemunhos assim. É impossível a gente não ver que Deus está atuando nos corações do povo angolano. Então a gente fica muito motivado de vir aqui. Eu falo dos angolanos, mas e depois eu penso nas pessoas, nos brasileiros que vieram aqui também da sua contribuição, ensinando, os nossos professores, a experiência que eles têm, depois vem com bagagem para a nossa pátria, né? E de uma experiência, de um calor humano, de um fervor. Todo mundo é apaixonado lá no Brasil pela facilidade de louvor, pelas danças daqui, pela alegria do povo angolano, embora passe por muitas dificuldades, mas sempre com um sorriso no rosto. Essa nação tem muito que ensinar aos povos evangélicos do mundo inteiro. Certamente, certamente. Eu, enquanto o apóstolo Guto falava sobre o avivamento, eu lembrei-me da experiência que a Europa passa nesse momento. Sim. Enquanto nós temos esse avivamento, esse calor, nós vemos muita frieza espiritual na Europa. Pelo que na Europa hoje vemos, se no passado o sentido da mensagem vinha do norte para o sul, hoje vemos o sentido da mensagem saindo do sul para o norte. E em quase todas as cidades da Europa, pelo menos das cidades que eu passei, é difícil não encontrarmos uma igreja brasileira, é difícil não encontrarmos uma igreja africana, não é? Pregando o evangelho. O evangelho agora está nesse sentido para a Europa. Eu queria só que partilhasse conosco se alguma vez já teve tempo de refletir um bocadinho sobre o que eventualmente estará causando essa frieza espiritual na Europa. Já alguma vez teve a oportunidade de pensar sobre isso? Eu tive pensando, pastor, e muitas vezes o que me vem é a falta de coragem, muitas vezes, dos ministros de ministrar a palavra na sua intensidade. Okay. Às vezes nós queremos resultados imediatos, né? E muitas vezes, porque esses resultados não vêm, nós ficamos desanimados e diminuímos
ou diluímos a força do Evangelho, porque talvez não conseguimos ver rapidamente as transformações. Eu quero dar só um exemplo de um caso, né, um caso que nós temos, né, lá no Japão. Nosso missionário, Jussier Arcanjo, ele já faz mais de 15 anos que ele está no Japão. No Japão. Brasileiro no Japão. Brasileiro no Japão. E hoje, por causa da ida dele, nós temos hoje 3 igrejas lá, e temos escolas bíblicas também. Isso é ministrado em japonês? Há algumas igrejas em português, mas nós temos em japonês também. Mas tem comunidade que fala a língua portuguesa lá no Japão? Tem comunidade grande, né, que fala português. Temos filhos de japoneses que retornam para lá, né, que vão trabalhar também. Então a gente tem um grupo de pessoas lá. Mas o que acontece lá é bem interessante, né? Porque ele passou muito tempo, né, para aprender a língua, e a língua japonesa é muito difícil. Ele foi com 2 crianças, né, pequenas para lá. Os filhos dele falam como japonês mesmo, aprenderam, estudaram. E depois desses anos todos no Japão, a gente tem visto um avivamento acontecer no Japão. Há uns dias atrás, nós tivemos lá um evento que 2 jovens, um deles, filho do nosso pastor Jussier, ele fez um evento e 600 jovens estavam presentes de várias denominações japonesas. Eu falo de japoneses com brasileiros, né? Isso para mim é um verdadeiro avivamento que está acontecendo. Talvez o que cause desânimo em algumas pessoas quando estão com uma missão da parte de Deus para ir para uma nação que talvez seja fria espiritualmente, é o desejo de que as coisas aconteçam rapidamente. Nem sempre acontece assim, nem sempre vai ser como aconteceu no Brasil. O apóstolo Bud sai dos Estados Unidos, vai ao Brasil e a coisa acontece, explode, né, de uma maneira mais rápida, mas muitas vezes Deus nos dirige para lugares que são mais difíceis, mas não impossível. E o que a gente precisa saber é que a gente precisa deixar a nossa vida com a mesma intensidade e os resultados vão aparecer. Nós temos igrejas maravilhosas lá em Portugal, grandes já. Nós temos eventos lá em Portugal também. Então, de alguma forma, esse evangelho está chegando. Temos na França, em Paris, né, igrejas também que estão crescendo bastante. Então, na Espanha. Então, a gente tem visto assim, nosso exemplo, nossa experiência, na verdade, tem sido uma experiência muito animadora para com o evangelho, sabe? Pessoas estão se convertendo, pessoas estão recebendo Jesus, estão se batizando no Espírito Santo, estão batizando nas águas. Há verdadeiramente um avivamento, e nós que somos avivados, nós temos essa responsabilidade de enviar os missionários para esses lugares. Muito interessante mesmo. Mais uma vez nós vos saudamos, vocês que nos acompanham nesta noite. Estamos aqui com o apóstolo Guto Emery, que fala-nos da cooperação entre o Brasil e Angola na área da missão, de como é que tem havido, tem se colhido fruto dessa cooperação. Navegamos também um bocadinho nos desafios dessa cooperação, no aprendizado, experiência dessa cooperação, e acabamos por falar um bocadinho sobre a experiência do Evangelho que está nesse momento no sentido sul-norte, quando no passado era exatamente o contrário, né? Do norte para o sul, onde nós tivemos missionários britânicos vindo para cá, principalmente em Angola, implantando igrejas em missões, implantando, acho que aconteceu também no Brasil a mesma coisa, mas hoje estamos a ver um pouco diferente daquilo que está acontecendo. Eu queria falar um pouco, apóstolo Guto, sobre a estratégia usada pelos missionários no passado, missionários ingleses, escoceses, se calhar holandeses também, que vieram para cá, para a África. Julgo que não terá sido muito diferente no Brasil, onde eles iam para pregar o Evangelho, eles levavam consigo escola, levavam consigo cuidados médicos. Era a estratégia utilizada na altura e, de certa forma, essas estratégias conseguiram atrair pessoas para o Evangelho. Porque eles não levavam o Evangelho somente falando da salvação da alma, mas
na prática, praticavam o amor, porque o Evangelho carrega consigo e nós temos que praticar o amor. Portanto, quem é convertido mostra na prática através do amor. O amor, nas suas obras, vai exatamente demonstrar que essa pessoa verdadeiramente é convertida ou não, é salva ou não. Quão importante e relevante continua a ser essa estratégia utilizada pelos missionários no passado, nos dias de hoje? Pastor, eu penso que a assistência que nós prestamos às pessoas, escolas, trazer um bem-estar para a comunidade é muito importante. Mas eu penso que a gente precisa ter um equilíbrio nisso, porque tem muitas pessoas que elas ficam mais voltadas para a assistência do que para a palavra mesmo. Tem que haver mesmo equilíbrio. Nisso. Lá, quando a gente vê lá em Atos capítulo 6, né, que a Bíblia diz que os discípulos, né, de Jesus, os apóstolos, eles estavam na distribuição diária, né? Aquilo se chama assistência social, que eles estavam fazendo. É importante a assistência? Só que a Bíblia diz que houve uma situação de reclamação das helenistas contra as hebreias, e elas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E os discípulos, os apóstolos, eles pararam para ver se a murmuração, que é o que a palavra que a Bíblia traz ali, se tinha sentido de ser. E eles entenderam que era realmente necessário que outras pessoas pegassem esse cargo. Mas o que eu acho interessante é aquilo que eles dizem. Não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Exatamente. Servir às mesas é importante? Mas a palavra de Deus é supramente importante. Exatamente. Deve estar em primeiro lugar. Essa colocação é clara, pastor, porque existem muitas ações sociais e nós, no nosso ministério, temos o prazer e a alegria de ver muitas ações sociais. Mas se não for uma ação que venha a reboque, trazendo uma transformação de vida, isso aí não vai fazer muita coisa, não. Né? Então, a gente tem esse entendimento. Aqui. Que é muito limitado. Exatamente. Nós precisamos prepará-lo para a eternidade. E só há uma forma de preparar o homem para a eternidade, se nós não desconsiderarmos a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que ter primazia, né, na nossa vida e no nosso trabalho. Então, tudo que a gente vai fazer, seja assistência social, seja escola, seja qualquer coisa nesse sentido, ela tem que ter um pensamento à frente. É levar o homem a Cristo, é desenvolver a espiritualidade dele para que ele possa ter uma vida espiritual condizente com aquilo que a palavra de Deus diz. Amém. Essa é a forma que nós entendemos, né, esse evangelho. Né? A gente vê que muitas faculdades no mundo inteiro foram abertas por cristãos. Por missionários. Né? Missionários. Você vê que muito depois essas faculdades que foram abertas legitimamente com o intuito de preparar o homem, elas se desvirtuaram do caminho. Hoje não tem nada de Deus lá dentro. Pelo contrário, muitas vezes é uma desconstrução. A secularidade... Exatamente. Está bem evidente atualmente. Então, a gente, como igreja, a gente não pode migrar para isso, né? O pensamento que nós temos é prepararmos, sim, pessoas para essa área, mas a gente tem que se concentrar na transformação de vida do homem, né? É uma lição que eu aprendi. De facto, não desassocia, esse lado social é muito importante, equilíbrio, mas pondo sempre Cristo em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Muito bem, muito importante. Apóstolo Guto, há muita gente a acompanhar aqui. Há muita gente a acompanhar aqui. Vejo aqui a pastora Amália, não sei se conhece a pastora Amália. Um abraço para a Amália. Pastora Amália, temos aqui o pastor Nuno Marcos. O pastor Nuno Marcos, o pastor Nuno Marcos está distante, mas está conectado lá mesmo. Que bênção. Temos aqui uma irmã que está na África do Sul, Eva Eduardo. Temos o Anacleto, muita gente que está aqui. Que bênção. E vejo que há muita expectativa relativamente à conferência. Começa na sexta-feira. Sexta-feira. A conferência começa, tal como está sendo anunciada, a conferência tanto organizada pela Igreja Verbo da Vida,
liderada pelo pastor Júdice Calado. Essa conferência começa na sexta-feira, portanto será na sexta, sábado e domingo. E nós temos o Tony Cook. Exato. Eu gostaria que falasse está muito apertado e ele volta, assim que termina ele volta. Não sei se vamos conseguir, mas gostaríamos de falar um bocadinho sobre o Tony Cook. Ele será um dos preletores da conferência. Sim. E há também muita expectativa de pessoas, porque muitos o conhecem pelos livros que ele escreveu e tem abençoado. Não sei se ele tem noção do quão abençoadas têm sido as pessoas pelos livros que ele escreveu. Se tiver a oportunidade, vou falar com ele sobre isso. Mas gostaria que falasse um bocadinho sobre Tony Cook. Tá. Tony Cook, ele vem como um preletor muito desejado, né, em todas as nações onde a gente passa, né? E graças a Deus nós encontramos na agenda dele a possibilidade de trazê-lo para Angola. O ano passado ele viria, mas infelizmente não foi possível. Foi impedido de vir, mas esse ano deu certo, graças a Deus. Uau. E a gente está trazendo. Ele é um graduado do Rema nos Estados Unidos, em Tulsa, Oklahoma. Ele serviu muito tempo ao irmão Reagan e ao pastor Reagan. Ele já foi o diretor, né, o deão do Rema lá nos Estados Unidos por muito tempo. Ele era nosso supervisor lá no Brasil. Então, nós temos uma amizade muito grande, né, construída. E uma característica dele, um exemplo que eu posso dar, uma experiência que a gente teve, é que o irmão Reagan, né, o pai do pastor Reagan, hoje que é o presidente do Ministério Rema, sim, ele sentava para escutar o pastor Tony Cook falar. Ok. E anotava tudo que ele falava. Ok. Uma certa vez ele fez um comentário sobre o Tony Cook quando ele tinha mais ou menos 30 anos de idade e estava ensinando lá no Rema. Ele olhou para ele e disse: isso é um menino de 30 com a cabeça de um homem de 60. Uau. Para mostrar a sabedoria que esse homem tinha recebido. Consigo. Exatamente. A capacidade, a sabedoria, a inteligência que Deus tinha transmitido a ele. Então vale muito a pena a gente ter uma oportunidade de ouvi-lo, né? Tanto a experiência dele, como também a sabedoria, que é transmitida através dos livros. Mas sabe, pastor, tem coisas que não dá para transmitir somente dos livros, né? O apóstolo Paulo mesmo, certa vez, ele disse: rapaz, eu estou orando dia e noite para estar convosco e reparar as deficiências da vossa fé. Isso está escrito lá em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10. Ele estava orando dia e noite, segundo ele, para estar com eles, para reparar as deficiências da fé. Tem coisas que só a presença faz com que a gente receba, né? O livro não é suficiente. Não é suficiente. Mesmo as cartas do apóstolo Paulo, ele disse: olha, eu oro dia e noite para poder estar convosco para reparar as deficiências da fé. Exatamente. Em Romanos, no capítulo 1, ele também fala sobre isso. Ele diz que orava para que ele pudesse estar com os irmãos para confirmá-los, né? E transmitir dons espirituais. Tem coisas que só a presença faz, e a gente vai ter uma grande oportunidade. Agora, em Angola, na sexta-feira que vem, começamos a nossa conferência de ministros. Esperamos que esse momento aqui dê um gostinho em você para estar junto conosco e você venha, né, participar dessa grande bênção. Não é uma coisa fácil trazer um grande homem de Deus como ele, com uma agenda tão lotada, grande, né, tão grande, e a gente ter essa oportunidade de tê-lo aqui. Com certeza você vai receber impactos da unção, da graça, do poder de Deus e da sabedoria destilada de Deus para a sua vida. Muito bem, muito bem, muito bem. Apóstolo Guto, o nosso país, Angola, está a comemorar 50 anos. 50 anos. 50 anos de independência como é que eu vou dizer, da administração. E 50 anos é ano de jubileu, isso é facto. Biblicamente falando, o ano de jubileu era o ano de renovação. Portanto, era ano de renovação. Era ano em que as pessoas que tinham terras ali tinham que devolver as terras. Os que perdiam as terras, portanto, recuperavam as terras. Aqueles que eram levados, como aquela viúva que nós encontramos em 2 Reis, capítulo 4, queriam levar os seus filhos. Os que eram levados como escravos eram devolvidos à liberdade. Eu queria que falasse um bocadinho sobre
o jubileu, não somente na perspectiva de que lhe apresento, que é a celebração de 50 anos de um país, mas na perspectiva também espiritual. Como é que nós podemos encarar um jubileu? Como é que nós, como povo de Deus cá em Angola, podemos olhar para esses 50 anos na perspectiva espiritual? Como é que nós podemos encarar? Como é que nós podemos caminhar? Queria que falasse um bocadinho sobre isso, do jubileu, dessa celebração na perspectiva espiritual. É interessante, pastor, que Deus marca tempos, épocas para nós, né? E eu entendo que uma comemoração assim não é uma coisa simples, e nós, como pessoas espirituais, nós temos que estar abertos para entender. Daniel, quando ele estava lendo o livro de Jeremias, ele entendeu no livro o tempo que Deus havia prometido que iriam ser libertos. Ele leu pelos livros. E ele disse que se consagrou com pano de saco e cinzas em jejuns, né? Eu acredito que é um tempo para o povo angolano, para os pastores, né, se voltarem para Deus, para descobrir o plano de Deus para essa nação. Pastor, tem muita coisa para ser feita nessa nação. A gente vê a juventude ávida pela palavra, desejosa para crescer, desejosa para avançar, e a gente precisa jogar uma visão para eles. Né? E que esses 50 anos de libertação, né, ele sirva para a gente entender que os próximos 50 anos tem que ser melhor. Tem que ser mais forte, né, de intensidade, tem que ser liberto dessas hostes do diabo mesmo, das coisas que o diabo tem feito, e só a igreja pode fazer isso. Só a igreja sabe puxar dos céus para a terra, né? Para a terra. A própria palavra de Deus, ela nos garante, né, que a gente pode ter sucesso em todas as áreas da nossa vida. E eu conclamo ao povo de Deus aqui em Angola, aos pastores, para gastar um tempo em oração. Essa comemoração, ela não pode ser uma comemoração só física, né, natural. Ela tem que ser uma comemoração voltando-se para a palavra, para a gente entender o propósito da igreja angolana, né? A igreja angolana, ela tem que se despertar para esse novo tempo que Deus está concedendo. E é daí que vem as transformações. É daí que vão vir os grandes homens que vão ocupar os cargos de autoridade nessa nação, porque nós estamos preparando uma geração para isso. Essa mentalidade, né, que nós precisamos aproveitar o nosso tempo, aproveitar, né, e fazer as coisas de forma intencional, onde é que nós queremos chegar. Daqui a 10 anos, o que é que nós queremos estar fazendo, como nós devemos estar. Essa perspectiva do tempo, ela traz para nós uma responsabilidade. Precisamos preparar a nossa igreja para esses próximos 50 anos. Agora, eu acredito que muitos de nós não vamos estar. Claro que não. Mas está tudo bem. Nós temos que passar o... Nós fizemos. É como passar o bastão na corrida de revezamento para as pessoas que estão correndo junto de nós. Mas como a gente passar para uma pessoa que não está nos acompanhando? Essas experiências que o Senhor tem, pastor, com Deus, ela precisa ser mesmo transmitida para essa nova geração. Aí eu entendo que essa comemoração de 50 anos deve ser se voltando mesmo para intensidade, para buscar a Deus, para que a gente possa fazer de Angola uma nação que vai ser exportadora de ministros e da palavra da fé. Muito bem, muito interessante. Olá, algumas pessoas que estão acompanhando aqui o programa dizem, isso já é uma pré-conferência. Vi aqui o pastor Nuno comentou isso, disse que era uma pré-conferência, a pastora Amália também, tem muita gente, temos a irmã aqui, Valéria, Miguel, Pedro. Que bênção. Não sei se é do Brasil, não sei se está conectado do Brasil, mas temos muita gente aqui a conectar e a comentar sobre a vossa intervenção neste programa. Eu tenho mais umas duas perguntas por ali. A pergunta era voltada mais por durante essa entrevista, essa conversa, eu falei um bocadinho sobre o posicionamento da igreja brasileira, que nós vemos à distância, nós acompanhamos o posicionamento da igreja brasileira, concernente à necessidade de nós termos cristãos nos corredores de poder. Sim. Julgo que no Brasil temos cristãos, abertamente declarados cristãos, no Parlamento, julgo no Senado, e noutros lugares onde as decisões são tomadas. Eu queria ouvir o seu posicionamento pessoal relativamente à presença de cristãos em lugares de poder.
Quando nós falamos da presença de cristãos em lugares de... A palavra poder aqui às vezes pode ser muito mal interpretada, mas estou a falar mesmo decisão. Porque, ao fim e ao cabo, muita gente toma decisões por nós sem nos consultar, ao fim e ao cabo. Mas se essas pessoas conhecerem a palavra de Deus, eventualmente, como a palavra de Deus é luz, serão guiados para tomar decisões bem certas, melhores para o bem da nação, né? Porque é um texto bíblico que diz que quando os maus lideram o povo geme. Sim. Não é? Eu queria que falasse um bocadinho sobre essa perspectiva cristã relativamente à presença de cristãos nos corredores de decisão. Como é que vê isso? Um cristão que, ao fim e ao cabo, acaba por embarcar também na política, vê isso bem, com desconfiança? Como é que vê isso? Pastor, nós encaramos no Ministério Verbo da Vida a política como um campo missionário. Política como um campo missionário. Nós estamos assim pensando mesmo em preparar pessoas para estar nesse campo político. Nós entendemos que é um tipo de chamado que a pessoa tem para representar bem a Deus. Existem pessoas que não gostam de política, mas se eles não tomarem posição, eles vão ser governados por quem gosta. E muitas vezes os que gostam não têm um caráter, não têm a qualidade necessária para estar numa posição de autoridade. Sim. Então, por isso que a igreja tem um papel fundamental de preparar os cristãos. Nossa igreja em Campina Grande, nós temos um lema: unidade, crescimento e influência. Unidade, crescimento e influência. A unidade do povo de Deus causa o crescimento e o crescimento gera influência. Ok. E, consequentemente, nós vamos estar entrando nessas camadas da sociedade para definir certas coisas. Para o senhor ter uma ideia, muitas leis que iriam passar, que causariam problema para a igreja, para a nação brasileira, elas foram impedidas por causa da presença de pessoas. Eu, conversando com um dos nossos políticos lá da nossa igreja, ele falou: Pastor Guto, não é nem o que eu possa fazer lá como cristão, é muitas vezes o que eu possa impedir de ser feito. Ok. Né? Okay. A função de um tal missionário que nessa área, ela vai muito além do que ele pode fazer, mas do que ele pode impedir que seja feito. E nós entendemos que nós precisamos mesmo entrar nessas camadas, nós precisamos preparar um povo que não se corrompa, né, com o poder, não esteja ali sem saber o motivo, a motivação, o plano que Deus tem para a vida deles. E graças a Deus que nosso país tem uma grande quantidade de pessoas que já entendem esses princípios, né? Temos orado também para que Deus levante outros homens também que sejam dignos, né? Que sejam justos, para que possam entrar nessas camadas de autoridade, né? E possam definir algumas coisas, porque entendemos que todo o progresso de uma nação, ela passa pela política. Então, a política é um lugar importante e a gente não pode sair disso. Não podemos ceder isso. A igreja, muito tempo, a igreja brasileira, ela achava que um cristão não deveria se envolver com a política. É por isso que o Brasil está do jeito que está. Porque aqueles homens que não tinham integridade terminaram ocupando os lugares de destaque e foram levando o Brasil para o que está. Mas nós estamos entendendo que nós vamos ter um avivamento na nossa nação mesmo nessa área. Deus vai mudar circunstâncias, mudar situações para que a gente possa levar o país para uma condição melhor. E não é um desejo de transformar o Brasil num país evangélico, num sentido, né? É de mesmo levar princípios da palavra de Deus que possa levar alívio para aquelas pessoas que que sofrem mais. E uma coisa interessante, pastor, é de que depois que a gente cresce, depois que a gente fica unido, as próprias autoridades reconhecem o poder e a autoridade que uma igreja tem, uma igreja santa, não é uma igreja que anda nos princípios da palavra. Ok, muito bem, muito bem. Nós tivemos um corte. O que aconteceu? Acho que deve ter havido uma... Mas estamos já no final. Tá bom. Até deveria, se soubesse que estávamos a ter essa flutuação, iria já... Mas pronto. Vamos voltar rapidamente? Mas está sendo, de facto, uma bênção. Que bom. Pela experiência. A última pergunta que eu queria fazer relativamente às expectativas que tem
em relação a essa conferência e o que as pessoas que virão à conferência esperam receber. Era só as últimas perguntas. Deixa eu só ajustar aqui que deu uma desligada. Eu gostaria que partilhassem conosco aquelas fotografias também. Diga. Acabou? Mas nós já falamos o tempo suficiente. Quer gravar com essa e depois o senhor bota com essa... Eu mando pra vocês agora. Aí manda para ele. Diga. Manda no Facebook. Como? Se a gente poderia gravar essa com ele aqui, se quiser. Solta, eu mando pro senhor. Aí solta e o senhor... no Facebook. Ok, podemos Pode ser? ser? Só ligar seu microfone que ele acabou desligando. Licença. Porque fica a voz boa, ele pode gravar e a gente terminar e coloca lá. O senhor explica porque houve uma queda, né? Enquanto você está preparando aí, pois... Ok. Pode falar só para ouvir seu áudio? Oi. Ok. Alô? Ok, muito bem. Apóstolo Guto, temos apenas uma pergunta. Tem a ver com as expectativas que as pessoas têm relativamente a essa conferência, começa já depois da manhã, na sexta-feira. O que é que as pessoas esperam receber? O que é que trazem? Qual é a novidade que trazem para nós, para essa conferência? Nós estamos com uma grande expectativa também. Saímos do Brasil, são 6 pessoas que estão aqui, né, do Brasil, mais a presença do pastor Tony Cook. E como na outra passada, pastor, a gente tem um momento de mover do Espírito, de ensinamento da palavra, de coisas tão intensas acontecendo, que cada um que vai para lá vai receber dessa intensidade da palavra. Então a expectativa da gente é de Deus se mover plenamente, com grande liberdade, e entendemos que isso acontece também por causa da sede do povo angolano que vai estar presente nessa conferência. Muito bem. Nós estamos a terminar o nosso programa. Gostaria imensamente de apelar. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se para participar nessa conferência de ministros. Você será ricamente abençoado. Temos, tal como nós anunciamos, o apóstolo Guto, vindo do Brasil. Temos o pastor Tony Cook, vindo de Oklahoma, Estados Unidos da América. Venha participar nesta conferência que você não vai se arrepender. É já um hábito para nós. Essa é a 3ª conferência que se realiza, e eu creio que aquela expectativa que nós fomos criando serão satisfeitas, sem dúvida absolutamente nenhuma. Pastor Guto, gostaríamos, antes de tudo, dizer que nós estamos a celebrar também. Nós começamos no ano 2023 a realização desse projeto, Alcançando as Nações, onde nós temos abordado vários assuntos, tais como esse que acabamos de abordar aqui. Gostaríamos que dissesse uma palavra para nós, de encorajamento, se calhar, e também para aqueles que acompanham o nosso programa. E orasse também para nós. Tá bom. Pastor Matumuna, eu quero agradecer imensamente, né, essa entrevista, né, esse podcast. Eu sei que o senhor tem uma audiência muito grande e vai ficar aí gravado para que as pessoas possam também receber, né, daquilo que nós conversamos. Eu acredito que vai ser bênção para eles. Agora, eu quero incentivar o senhor, né, a permanecer fazendo. Eu sei que não é fácil, né? Nesse longo desses 2 anos, o senhor teve muita diligência em poder promover esse programa, mas é tão importante a gente ter a nossa participação, levando essa palavra para as pessoas. Quero encorajar o senhor e os irmãos que estão ouvindo agora mesmo, né? Você que está em casa, você que está no carro, onde você estiver, acompanha sempre. Aqui vai ser um palco de grandes revelações de Deus para a sua vida, e com certeza, irmãos, a transformação que você espera na sua vida vai acontecer através de você ouvir a palavra. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando você escuta a palavra de Deus, algo é colocado no seu coração, e com certeza você vai obter os pedidos do seu coração diante de Deus. Então, fica aqui meu agradecimento. Quero orar também pelo senhor, pelo programa, pelos irmãos que assistiram, né, nossa programação aqui. Sim. E já agradecer e esperar que nós tenhamos outra oportunidade de estarmos juntos. Amém. Tá bom? Amém. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero agradecer, Senhor, por esse tempo
de comunhão, essa Obrigado, palavra Senhor. que nós tivemos aqui com o pastor Mato Graças Mona. te damos, Quero Pai. agradecer por cada ouvinte, Pai, por cada pessoa Muito que obrigado, participou, Senhor. e por essas gravações que vão ficar e outras pessoas que vão chegar. Amém. Minha oração, Pai, é para que eles possam ter mais sensibilidade, mais ousadia, Amém. para viver intensamente o Evangelho, para que eles Amém. possam revelar o Senhor Jesus. Amém. Eu oro para que esse lugar aqui, Pai, seja palco de tanta graça, de tanta revelação, Amém. que pessoas vão receber Jesus, vão receber a Tua palavra, de forma que eles possam ser transformados no nome de Jesus. Nós te Amém. agradecemos por esse tempo, agradecemos pelo que o Senhor vai fazer de agora por diante nesse programa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito Amém. obrigado. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Deus abençoe também. Amém. Ok. Glória a Deus. Como é? Conseguiu? Como é que vamos ter essa parte para ele Vou mandar pra conectar? Vou mandar.